Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, programa que sempre teve o objetivo de trazer informações a respeito da doutrina espírita, dentro dos conhecimentos, dentro das experiências de cada um de nós que fazemos parte desta equipe de apresentação do Despertar Espírita. Jorge Brandão, a Márcia de Fô, o Diógenes Chaves, companhias, presenças, já há alguns meses no Despertar Espírita, e as companhias e as presenças mais importantes, as suas que nos acompanham, através da TV Diário, através das plataformas digitais, que nos dão feedback, que nos dão retorno, que nos orientam, que nos dão uma dimensão de por onde nós estamos indo ou por onde devemos ir na abordagem dos temas que aqui são trazidos. E nesta edição, nós nos propomos a fazer uma abordagem do filme que continua sendo apresentado aqui em Santa Maria e no Brasil inteiro, que é Os Mensageiros, Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Já tivemos há 14 anos atrás, 2010, Nosso Lar, que causou uma grande repercussão, principalmente para os simpatizantes, para os estudantes da doutrina espírita. E 14 anos depois, volta então uma narrativa de André Luiz, no mundo espiritual, com o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Todos nós já assistimos o filme. E muitos que estão agora nos assistindo, nos ouvindo, também assistiram o filme. E outros tantos, a gente presume, já estão planejados, já estão programados para também assistirem o filme. Meu amigo Jorge Brandão, por onde podemos começar hoje a abordagem desse tema, tendo como foco exatamente o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Bom, agradecemos a presença de todos e ressaltamos aqui a presença do nosso amigo Vicente Bisonho, muito conhecido, e que ancora esse nosso programa com a sua experiência na área de comunicação. Nos dá realmente muita segurança também para a gente trabalhar aqui nesse programa. Eu vou começar lendo aqui uma mensagem de hoje da revista Veja, sobre o filme. E a revista Veja é sempre uma revista que tem uma crítica, são críticos especializados e que falam, mas só uma chamada. O filme, falando sobre o filme Nosso Lar 2, essa crítica foi hoje, dia 30 de janeiro de 2024. O filme teve a melhor estreia de um longa nacional desde 2002, com quase 600 mil espectadores até agora, deixando os sucessos de Hollywood comerem poeira na disputa pela liderança nos cinemas. Então, o que nós podemos dizer que o filme está sendo um sucesso absoluto. Isso nos mostra também que a humanidade, as pessoas, especialmente no Brasil agora, que o filme por enquanto ainda é só no Brasil, mas se continuar com essa procura, continuar com esse sucesso, com certeza ele já vai ser levado a outros países. Mas isso demonstra a necessidade e até uma carência que as pessoas têm de mensagens edificantes, mensagens profundas. E o filme baseado no livro, essa é uma palavra importante, que o filme não é exatamente o livro, mas ele é baseado no livro Os Mensageiros, e dá uma sequência para a trajetória de André Luiz, também considerado o repórter do além, quando no primeiro filme ele contava a história dele, André Luiz, a chegada no umbral, o que aconteceu com ele, foi uma história em cima do André Luiz, ele contando a história dele. Uma narrativa. A partir de agora, ele conta a história de outros personagens. Isso incorpora mais o filme, deixa ele um pouco mais dinâmico, Então, o importante eu assisti o filme e quero assistir de novo, porque a primeira vez que eu assisti, agora no dia do lançamento, eu estava com uma grande expectativa e isso atrapalha um pouco a visão mais profunda do filme. Eu
quero assistir novamente. E quero dizer a todas as pessoas que não assistiram ainda que vão aos cinemas. Que levem mais pessoas, convidem mais pessoas, né? E porque realmente o filme tem uma mensagem muito profunda, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, né? E prova, né, que vale a pena investir em peças desse tipo, né? Peças espíritas. E outra coisa que me chamou bastante a atenção, quando você diz que a população de espíritas no Brasil é 3, 4%, um filme simpatizantes, ela é 100 vezes maior. Porque para um filme espírita bater todos os recordes, levando quase 600 mil pessoas na primeira semana, isso demonstra o interesse que existe sobre esse tipo de obra. Isso para nós é maravilhoso, porque eu tenho certeza que logo, logo vem aí os filmes, o terceiro, né, baseado no livro, como é que é o nome? O terceiro livro da série, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Então, a minha primeira participação seria isso. Márcia, aí, qual foi a primeira impressão do filme? Né? Quando o Jorge leu a matéria ali, foi o primeiro pensamento que me veio, né? Isso quer dizer muita coisa, né? O que a humanidade busca, de um modo geral. É claro que em regiões mais isoladas, mas a gente sabe que isso se projeta para o macro. São os anseios, de certa maneira, que a população vive, que o ser humano vive. A busca por a identificação de algo além, né? Vai que isso é real. Vai que existe vida após a morte. Vamos entender um pouquinho disso e a gente percebe realmente as pessoas buscando isso. É claro que esse filme, ele gerou uma série de expectativas, porque, como colocado há 14 anos atrás, Nosso Lar trouxe uma experiência muito fantástica em termos de filme, né, conectado com a espiritualidade, trazendo uma mensagem do mundo espiritual e uma realidade de vivência no mundo espiritual fora do comum, né? Então, se esperou muito. E o próprio título Nosso Lar 2 deu uma ideia de continuidade. Então, a expectativa em cima disso também aconteceu nesse sentido. Quando a gente deveria dissociar, porque é uma obra diferente, apesar de ter acontecido num ambiente, né, em que originou a primeira obra, Nosso Lar, não é a mesma obra. É um outro foco, é um outro direcionamento, né? É claro que tem muitas críticas ali que se pode fazer com relação ao conteúdo específico da maneira como foi passado, porque a gente acabou lendo o livro, né? Estudou o livro ainda por cima. Então, a gente tem uma riqueza de detalhes ali e a percepção a partir de uma obra física, com todo o conteúdo e os detalhes, a particularidade de cada história ali, se percebeu que é difícil isso realmente num filme, né? Apesar da gente não ser crítico de cinema e não ter uma experiência para trazer alguma abordagem nesse sentido meramente acanhada, uma intenção de trazer aqui algum comentário a respeito, mas muito aquém de uma possibilidade maior de definição ali do que realmente o filme relata. Mas dentro da nossa pequena experiência já no movimento espírita, a nossa similitude com algumas obras, a nossa já percepção do mundo espiritual, é possível identificar ali que realmente a obra ela é muito mais complexa, muito mais rica. Houve uma certa confusão ali na mistura das histórias, né? Então, para o leigo que está chegando, enriquecedor em termos de identificação de um mundo extrafísico, em todos os sentidos. Trata de perdão, trata de livre-arbítrio, trata ali da possibilidade de recomeço, a espiritualidade junto atuando, né? A ligação dos dois mundos. A ligação. Então, todo esse processo ali vai dar para nós um pano de fundo aqui, até para debate com algumas questões mais específicas ali do filme, que vai possibilitar abrir um pouco mais essa cortina, né? E essa possibilidade de contato com o mundo extrafísico. Porém, para gente que já tem um contato maior com a doutrina, deu para perceber assim que talvez aquele que está chegando, as histórias elas ficaram um pouco confusas e faltou explicar especificamente algumas coisas. Por exemplo, quando vê lá o cordãozinho de prata ligando, Fernando, quando ele vai naquele desdobramento em Nosso Lar conversar sobre a possibilidade de desencarne dele se ele não mudasse o rumo, aquele cordão lá ele não foi explicado no filme. Talvez uma narrativa
por trás, explicando o que estava acontecendo, trazendo alguns elementos a mais, para ficar menos confuso para aquele que está chegando. Para nós, perfeitamente, a gente identificou o cordão de prata ali, a ligação, todos alguns aspectos que talvez a gente vá trazer agora no debate, mas para aquele que está chegando ali, faltou. E eu acho que, de certa maneira, muitos debates a respeito e discutir essa obra das casas espíritas também e trazer essas abordagens, tratar de alguns pontos específicos vai ajudar também uma reflexão diferente a respeito do filme. E talvez vá fazer com que outras pessoas queiram de novo ir assistir o filme. Bom, agora eu já sei o que é aquilo. Vamos assistir de novo para ver como isso se processou. Assim, a gente acaba tendo uma segunda visão, né? Tá certo. Diógenes, para a gente manter, né, a sequência do nosso debate, quais são os elementos que tu trazes para contribuir com o nosso debate? Esse filme vem muito a calhar para o período que a gente está passando agora, principalmente pós-pandemia. Porque, assim, os índices de suicídio, como a gente sempre está repetindo isso, índice de suicídio, índice de ansiedade, depressão, aumentando a cada mês aí, né? Então, a gente fica entendendo que esse filme ele vem muito a calhar nesse momento. Talvez por isso essa repercussão. Porque lá no fundinho, as pessoas têm essa curiosidade. Esse sentimento de transcendência tá ali, isso é inato na gente. Na nossa essência. Tá na nossa essência. Então, quando surge um filme assim, as pessoas ficam muito curiosas. Nossa, mas o que será que acontece depois? Mas será que isso é verdade? E daí um já puxa o outro para ir olhar o filme, né? Porque é um filme que não é comum. Uhum. É uma história que não é comum nos cinemas. Então, quando surge o filme Os Mensageiros, assim como surgiu o Nosso Lar 1, vem muitas pessoas, né, se sentiram convidadas a olhar esse filme. Mas eu achei o filme, assim, do ponto de vista da mensagem mesmo, né, eu achei ele muito bom, porque ele tratou, como a Márcia falou, né, além do que a Márcia falou, tratou do suicídio, né, das obsessões, aquela menina que estava sendo obsediada, né, pelo Otávio, a questão do amor. Eu achei muito importante o final do filme. Sem dúvida. Nossa, me arrepiei a falar. Eu acho que desde o início o amor ele foi final, focado de uma forma ímpar. Né? Desde das abordagens iniciais lá, eu acho que foi um dos aspectos principais assim, que me chamou a atenção no filme foi como eles trouxeram a questão do amor. Nossa. O que está faltando para a humanidade, para cada um de nós. Né? E isso ali deixa bem claro que não existe penas eternas. O que nos garante que não há penas eternas? A existência do amor. Porque o amor é um sentimento incondicional. Transcende religiões. Transcende tudo. Se ele é incondicional, não há condições para te deixar de amar alguém. Então, assim, não importa o que ele faça, o mal que ele faça, os erros que ele cometa, sempre vai estar a mão estendida ali. Nem que ele precise chegar no fundo do poço, mas quando ele chega no fundo do poço, que ele não tem mais pra onde ir, se ele querer dar uma olhadinha pra cima, vai ter uma mão dizendo assim, vem, minha filha. Vai ter um inseto parado lá, né? Esperando uma vozinha. Perdão. E às vezes até mergulhando, como ele fez, nas profundidades da escuridão. O poder do amor. O poder do amor. Vai para resgatar pelo amor. Onde a gente pensa que Jesus anda? É verdade. É verdade. Eu tive durante muito tempo e continuo tendo o hábito das minhas anotações. Eu me lembro que quando eu comecei a buscar as informações da doutrina espírita e frequentava as casas espíritas, que eu tinha conhecimento e das suas doutrinárias, sempre levando as minhas anotações. Eu tenho gavetas até hoje lotadas de anotações. Talvez um dia eu faça isso. Ou obras póstumas. Obras póstumas. Aí eu espero que demore um pouco mais. Mas muitas anotações. O que eu fiz? Não fiquei só comendo pipoca assistindo o filme. Eu levei de novo meu caderninho e mesmo ali no escuro, depois me perguntar, mas como é que tu conseguiu anotar? Parece uma psicografia. É que eu ia anotando, porque eu consegui entender. Aliás, porque eu acho que tem análises diferentes que a gente pode fazer. Uma sobre o conteúdo, sobre as mensagens e sobre as questões técnicas. Claro. Eu, por exemplo, prefiro sempre o filme legendado do que o filme dublado. Porque eu não perco quase nenhuma palavra nos filmes legendados. E perco muitas nos filmes que são apresentados sem a legenda. Filmes brasileiros, estou me referindo. Nesse filme, do ponto de vista técnico, eu não perdi quase nenhuma palavra.
consegui ouvir, o som é muito bom. É bom. O som do filme é muito bom. Muito claro. Muito claro. As fotografias são lindas. As imagens, os cenários, toda essa preparação. Tem repetição? Tem clichês? Tem. Né? Mas são cenários lindíssimos, belíssimos. É um bonito filme. Do ponto de vista técnico, né? Apesar das críticas que eu também li de alguns que são especialistas, são críticos de cinema, né? Mas eu acho que o filme, nesse sentido, do ponto de vista técnico, me contemplou. E aí eu fui fazendo anotações, e aí vem a questão das mensagens, né? E aí eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu quase que disse, bom, vou levantar, vou embora, porque tudo que eu iria dizer já foi dito, né? É bem isso. Um pouco, meu sentimento, né? O meu resumo é um pouco do que cada um de vocês colocou. Concordo com o Jorge Brandão quando ele começou dizendo, e esse foi um dos destaques que fiz, porque o filme começou aqui dia 25, né? A estreia foi dia 25. Aí o pessoal do Mena Barreto me convidou para, no dia 26, na Doutrinária, sexta-feira à noite, fazer uma abordagem do filme. Então, eu acabei fazendo. A palestra, a exposição naquela noite foi uma abordagem do filme. E uma das coisas que eu disse foi bem como o Jorge começou. A vida no mundo espiritual... é que o filme é baseado na obra de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, a obra de André Luiz. O filme não é um livro. O filme é baseado no livro. Nós tivemos o privilégio, e aqueles que nos acompanharam aqui, também na abordagem do livro, de ter informações mais completas. E o livro sempre vai trazer informações mais completas que o filme. Nenhum filme vai conseguir reproduzir todo o livro, nem tem como, não tem tempo, não tem espaço físico para isso. Então ele é baseado no livro. Pinçados praticamente três personagens. E aí vem uma preocupação para quem não lê o livro, ou para quem não tem uma proximidade maior, né, uma intimidade até com o estudo da doutrina espírita. O que são esses personagens? O que houve com eles? Qual é a história do Otávio? Qual é a história do Isidoro? Qual é a história do Fernando? Qual é a história do Vicente? A própria história do Vicente, que no livro é muito forte, no filme ela não transmite, porque ele chega de repente numa casa, não se sabe a rigor quem é que está ali. Não? O envenenamento. O envenenamento a que ele foi submetido, né? num ato de traição da sua esposa, com o seu irmão, né, que ele levou para a casa dele. Então, aí a gente... O filme não passa isso. Mas o que o filme começa dizendo? Foi a primeira anotação que eu fiz. A morte não existe. A morte não existe. Essa é uma das primeiras falas. A morte não existe. E o que diz o Aniceto? Né, esse é um fato, não é uma crença. A morte não existe. Não é uma crença, é um fato. Né? Pois, para mim, já valeria, né, esta informação, esta afirmação que o livro traz. Outra coisa que ele diz, o conhecimento faz toda a diferença. Qual é a diferença que faz o conhecimento? Nos prepara para quando nós chegarmos no mundo espiritual de volta, sabermos onde é que estamos. E como agir. E como agir. E nos prepara para aproveitar as oportunidades aqui e agora. Exatamente, exatamente. Nos coloca na responsabilidade. Saber que a vida não acaba, a vida no plano material não é tudo. Não é tudo, mas é importante. Nossa passagem por aqui não é uma obra do acaso, como a gente tantas vezes tem dito, não estamos aqui num passeio turístico, embora possamos fazer também da vida um passeio turístico, mas com o aprendizado necessário que cabe a cada um. O importante é saber o que vem depois, e o filme passa isso. Tudo deve estar sempre em sintonia com as leis divinas. Isso aqui eu estou reproduzindo anotações que eu fiz ali, das falas que eu consegui anotar na hora. E tem aquele momento também, que talvez as pessoas não tenham entendido, que eu achei de uma grandeza fantástica, quando o Aniceto diz que à noite a atividade no mundo espiritual é muito intensa. Sim.
À noite, a atividade, à noite aqui na Terra. Sim, Tá? exato. A atividade no mundo Voa espiritual mais lá. é muito intensa, porque aquilo que a gente sabe tantas vezes diz, a A gente... população lá aumenta. Desdobramento, né? Desdobramento, a gente morre quando dorme É verdade. e renasce quando acorda, mas quando dorme o nosso espírito viaja. E aqueles espíritos, nós, em desdobramento, indo ao mundo espiritual. Uma oportunidade de aprender, né? A oportunidade de rever também seres verdade. queridos, né? Uhum. Essas mensagens que tu trouxe agora ali, Vicente, muito oportunas, tá? Foi interessante, né, fazer essas anotações para trazer para aqueles que estão querendo conhecer a doutrina, que não tem muito aprofundamento, que de repente olharam o filme, ficaram um pouco confuso também, né? De repente imaginaram, porque eu ouvi isso, né? E é bom trazer, muita ficção científica, parece dar aquela sensação de que será que realmente é assim? Uhum. A gente convida para ler o livro, porque o livro traz isso muito sim. mais especificado, né? Traz numa ordem cronológica muito clara, muito didática, e é muito mais fácil depois de entender o livro. A gente não pode exigir tanto do filme, assim, né? O filme tem as suas limitações. Até que quando a gente lê um livro, a gente cria, imagina A nossa as história. cenas, né? E cenas fantásticas, né? A gente consegue elaborar tudo isso, isso estimula a nossa criatividade, né? E isso nos faz muito bem, e a gente pode parar, pode sublinhar, né? Pode voltar. O filme, ele vai vem passando, e tu tem que estar ali presente, assistindo, a tua interação é menor. Claro, eu particularmente me atrapalhei um pouco com os flashbacks, né? Eu também. Aqueles Não flashbacks, podemos quem não tem conhecimento, né? Fica Sim, difícil ali. aqueles retornos de cenas muito frequentes, né? São 3 momentos ali, né? Isso, Uma preparação isso. prévia, depois eles na Terra e depois esse retorno. Mas aí ficou indo e voltando, ficou difícil saber que momento é agora. Isso. Aquele momento do Fernando que ele vai conectado com o cordão de prata. Eu só identifiquei que ele não tinha desencarnado ainda por conta do cordão de prata, mas isso porque eu sabia desse cordão. Agora o leigo, até se dar conta do diálogo lá no final, que daí deu pra ver, não, ele ainda tá encarnado. Fica mais difícil, né? Fica. Até a minha filha que assistiu comentou, mas pai, hoje os filmes são assim, eles têm bastante... Eles têm prática, o jovem... Mas Essa é uma boa visão mesmo, é a visão do jovem, que já é acostumado, né? Com esses essa... flashback aí. nós estamos velhos. As séries trazem muito isso. As séries trazem muito sim. isso. As séries trazem muito E faz parte do raciocínio do jovem, que é muito rápido, né? Porque velocidade do raciocínio. o livro a gente lê no nosso tempo. Eu que determino a velocidade que eu estou absorvendo as informações, eu que faço paradas, eu que volto. A gente está muito acostumado à leitura. Né? É verdade. Que é bom, a leitura realmente nada vai substituir a leitura. Né? E ali no livro, é interessante que no livro, quem dá o ponto inicial ali é a Narcisa. Quando conversa com o André Luiz, né, que ela apareceu depois, né? Mas no início, né, ali, a Narcisa conversa com o André Luiz, eles chegam a uma conclusão que seria interessante ele ir para o Ministério da Comunicação, depois é apresentado ao Tobias, né, o Tobias apareceu. Também, superficialmente, rapidamente. Porque foi ele que encaravei a encaminhou. imagem dele. Por isso que eu quero assistir de novo. Isso. Porque eu não lembro. O Tobias que levou ele para o Ministério, depois lá encontrou o Vicente, e que na verdade ali no filme quem é que apresentou o André Luiz pro Aniceto foi o Vicente. Foi o Vicente. E não foi? Não foi. Não foi, né? Foi o Tobias. Exato. Então, e ali quando o André Luiz chega no Ministério das Comunicações, o Vicente começa a apresentar cada um. É o Vicente ou o Tobias? O Vicente, né? Vicente. Começa a apresentar cada um. Se o filme fosse assim, eu acho que ficaria mais claro, porque daí apresentava um e abriu o feedback, contando a história daquele. Depois apresentava outro, abriu o feedback. E depois retornaria todo mundo, como foi o final do filme. Retornou todo mundo ali. Vai ter que falar com o Wagner de Assis aí sobre isso. Não, Mas não, só para dizer que no filme, que no livro é assim. E fica fácil de entender. Fica Por isso que é fácil. importante ler o livro. Essa questão que a Márcia colocou, que eu também queria enfatizei e quero destacar bem. Eu também pensei na questão da narrativa durante o filme. Bom, mas aí tem a questão técnica, tem cenas feitas e cenas cortadas em função que não do tiveram tempo. fala. Aquele momento que ele entra na casa dele, o Vicente, e vê a família, ele fica observando.
Ele não fala nada, Não ninguém fala fala nada, nada. ninguém Ali fala uma narrativa de fundo, É, rapidamente trazendo a história, ficaria perfeita para compreender o cenário. Situar, né? É verdade. Uhum. Vamos, já, viu? A gente está andando rápido, né? O tempo está passando e já está nos indicando o final do primeiro bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, ele é bem rápido, e já voltaremos ainda, tendo como destaque hoje o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está de volta e hoje o nosso tema é o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Os Mensageiros. Eu fiquei preocupado, a minha primeira impressão foi de preocupação, porque aí eu comecei a me colocar exatamente no lugar de quem não leu o livro. E comecei a ter preocupações, o pessoal não vai entender e a crítica vai pegar. Mas aí eu comecei a rever as minhas anotações, se for só pelas mensagens do filme, já valeria. Eu penso que a maior dificuldade foi a compreensão, a conexão de cada personagem que ali foi destacado, e foram destacados 3 personagens de forma especial, o Otávio, o Fernando, cada um com seus erros, com as suas falhas. O Vicente. O Vicente, mas o Vicente veio como um 4º personagem, né? O Otávio, o Fernando e o Isidoro, que foi também um personagem extremamente importante. E o Vicente veio porque ele acabou fazendo esse elo,
aquilo que no livro Tobias faz, aquilo que o próprio André Luiz faz, né? O Vicente acaba ocupando esse espaço. Eu gostaria de ressaltar o que a Márcia comentou aqui, que eu acho que é importante, uma sugestão importante para as casas espíritas, para os grupos de estudos, que façam uma paradinha ali no seu estudo e façam também um debate sobre o filme, né? Que conversem sobre isso, porque o filme levanta muitas possibilidades, e é muito interessante, não só sobre o filme, mas sobre o livro Os Mensageiros, né? O livro com 51 capítulos, né? Sim. É de uma profundidade imensa, né? E o filme tenta retratar, mas claro, como é baseado, né? Baseado no livro, nunca vai se aprofundar tanto. Mas se os grupos das casas espíritas puderem fazer essa reflexão, é muito importante, até durante as palestras públicas também, né? Fazer reflexões sobre o filme. Entusiasmar que as pessoas possam ir e tirar as suas próprias conclusões, e principalmente que convidem outras pessoas, que mesmo que não sejam espíritas, a assistirem juntas, né? Os cinemas do Brasil, muitos cinemas do Brasil, eu estava ouvindo uma reportagem, eles abriram uma sessão para o filme. Quando eles viram aquela multidão de pessoas chegando, eles abriram todas as sessões para o filme, né? Tinha uma sessão, agora 5 sessões, né? No Rio, São Paulo, em outros lugares do Brasil, pela enxurrada de pessoas, né, que estavam realmente sedentas de uma comunicação desse nível, né? As críticas, eu acredito que, ok, elas surgem, mas eu acho as críticas muito importantes, né? Por mais que sejam críticas negativas, mas elas dão a oportunidade de alguém explicar. Porque no momento que eu tenho a crítica, pode ter alguém que vai, não, deixa eu te explicar então, porque eu acho que tu entendeu errado. Então, quando as críticas vêm, isso dá a oportunidade da gente esclarecer melhor o filme. Por exemplo, uma amiga minha assistiu o filme, ela é simpatizante espírita, mas não tem muito conhecimento, ela disse assim pra mim: eu achei legal aquela parte que estavam em cima daquele rapaz que ia morrer. eu tô no papo dela. Daquele rapaz que ia morrer, e daí tinha um que disse assim, ó, vamos desencarnar ele. Daí aquele outro lá, que é o ator famoso, que agora ele tá no Novela das 8 também. O Edson que é Celular. Não, o Vicente. O Vicente tá na Novela das 8. Fábio Lago. Fábio Lago. Ele disse assim, mas eu nunca matei ninguém. Ele ficou nervoso. Disse, mas como assim se eu nunca matei ninguém? E daí ela me questionou assim, eu achei interessante aquilo ali, porque, por exemplo, aquilo ali não seria uma eutanásia? E eu disse pra ela, porque ela sabe que o espiritismo é contra a eutanásia. Mas não é só Deus que tira a vida? Como assim? Vem o espírito. Como assim antecipar a morte dele? Porque ali estavam dizendo que iam antecipar a morte dele, mas não é só na hora de Deus? Como que eles estavam fazendo aquilo ali? Eu achei meio estranho aquilo ali, porque vocês são tão contra a eutanásia. Aí cara, é bom vir essas perguntas. Com certeza. E aí a gente vê algumas falhazinhas ali que a gente como espírita sabe. Da interpretação que possa surgir. Porque a palavra antecipar não é bem colocada, né? Na verdade, a hora dele já tinha até passado. Sim. E por apego ele estava ainda preso ao corpo. Ele estava sofrendo ali. Estava no sofrimento que ele estava produzindo pelo seu próprio apego, pela sua insegurança, pelo seu medo, né? E ali seria uma ajuda. Né? Claro. Como muitas vezes é feita essa ajuda. E tem uma fala interessante na sequência que diz: deixemos para os vampiros fazer esse trabalho e acabar trazendo ali um processo doloroso de dificuldade, de debate daquele espírito ali naquele processo todo, né? Ou seja, eles trazendo essa possibilidade ali de dissipar um pouco aqueles fluidos, ajudar a abreviar aquele sofrimento para evitar até um mal maior, né? Porque o nível de entidades que ele estava conectado por conta, né, da caminhada evolutiva dele ali, que não saiu a contento, ele tinha uma tarefa específica, ele não se vinculou a ela, a consciência estava pesando, é o que estava fazendo ele ficar ali se debatendo naquele processo todo, né? Então havia um link entre ele e uma vibração menos sã. Um aterramento. Então, esse dissipar e resgatar logo era evitar esse contato, né, menos saudável ali. Porém, na sequência, a gente viu ali uma atuação da espiritualidade maior, dizendo, não, vamos deixar um tempo mais, derrogando aquele momento, alterando o retorno dele, né, uma moratória que ele ganhou ali por conta, é claro, de solicitações e rogativas maiores por uma preparação espiritual prévia, mas a gente percebeu ali que as coisas mudaram. Era para ele desencarnar, as entidades já estavam ali fazendo esse processo de desligamento e ainda assim ele se manteve na carne.
né? A continuidade se estabeleceu ali. Eu não sei Assim, se vocês observaram aquela menina que no início do filme ali, que eu associei com o desencarne de Cremilda, né, que ela por medo, porque ela não acreditava na vida após a morte, ela ficou presa, totalmente presa ao corpo e precisou de ajuda. A primeira do filme, a primeira cena. Lembra daquele capítulo que trata sobre os que dormem? Sim, E os exatamente. pesadelos na sequência? É aquela moça que se debate em pesadelos. E que daí o noivo estava ali aguardando, achando que estava fazendo sim, bem. exatamente. E forçando para que ela Isso. desencarnasse, chega a espiritualidade e diz para ele, se afasta um pouquinho, porque a tua presença faz com que ela tema, porque ela está Ela saindo sabe, ali, ela sabe que ele tinha você já morrido. morreu, você é um fantasma. Como ela não aceitava a morte, ela estava paralisada. Né? Isso. Então a atuação da espiritualidade ali acolhe ela, acalma ela e eles entregam nos braços dele. E isso reforça aquela frase que vem lá no início do filme. O conhecimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Conhecimento para saber, né, da existência da vida no mundo espiritual, para onde nós vamos e qual é a melhor forma da gente se preparar para esse momento. E esta angústia, esse apego exagerado, que às vezes traz um sofrimento até desnecessário, exatamente pela falta do conhecimento, a própria questão da eutanásia. Quando se faz uma abordagem da eutanásia, muitas vezes se leva em conta apenas a existência no plano material. A eutanásia antecipa a morte, antecipa o fim, quando nós sabemos que o fim não existe. O fim não existe. Essa consciência da vida no mundo espiritual nos dá a garantia de que a existência vai continuar, a vida vai continuar, e não se está antecipando nem o processo de desencarnação, mas se está evitando um sofrimento já desnecessário. E a própria medicina fala dessas situações, né, de falsa recuperação. Aquele momento em que a pessoa está num estado terminal, né, tem uma espécie assim de reação. A melhora da última hora apareceu. Exatamente isso, a melhora da última hora. Mas ali não foi a última hora. Quem estava no comando era Deus. Sim, claro, exatamente. E não dá para confundir também a questão da eutanásia com a pós-tanásia, com o prolongamento excessivo de um corpo, né, através de equipamentos, aparelhos, medicações. Não é isso que o Espiritismo prega. Na verdade, o que o Espiritismo não aprova a eutanásia, porque um segundo que aquele espírito tenha a visão, uma ressignificação da sua vida, vai lhe ajudar muito, né? Vai lhe ajudar muito. Então, antecipar quer dizer não dar essa oportunidade, mesmo que seja de poucos minutos ou poucos segundos, né? E o destaque, né, que o filme deu para a importância de sentimentos como o perdão, como o amor incondicional, quando Otávio, né, encara o Aniceto, né, encara e atribui a ele, cobra dele, né, passa para ele a responsabilidade pelo seu fracasso. O que ele diz ali? Né? O teu projeto fracassou, porque ele era um dos projetos do Aniceto. Ele era um dos projetos do Aniceto, como eram os outros. E o fracasso dele, naquele momento, ele atribui e cobra do Aniceto. Ele está terceirizando a culpa. Está terceirizando a culpa. Você é um fracassado. E como o seu projeto fracassou. Como ele é bem resolvido, aquilo não atingiu ele. Sim. Por isso que a gente se atinge, às vezes, por uma crítica. Porque a gente não está bem resolvido. Sim, ele teve compaixão. Claro. Exatamente. O que o Aniceto diz para ele, independente da agressão que ele estava recebendo? Você sempre será amado. Eu nunca desistirei de amá-lo. Você nunca deixará de ser amado. Nossa, mão sempre estendida. A última cena. A última cena, A última cena que o Otávio chegou, já recuperado. Sem dar muito spoiler. Um pouquinho só. Um pouquinho só.
eu olhei nos olhos do Edson Celulari, não do ator, porque ele se emocionou ali. Eu acredito que ele se emocionou de verdade, porque aquele cara passou por um tumor, né? Ele passou por um câncer, ele experimentou a dor física, o sofrimento. Imagina quantas reflexões esse homem na vida dele não fez diante dessa dor. E quando ele foi convidado para fazer o filme, e imagina ele gravando, ele vivenciando toda a história dos mensageiros, e quando lá no final ele se emocionou assim, eu pensei comigo, cara, eu acho que isso aí foi ele mesmo ali, sabe? O resultado de tudo. Teve uma resposta do Edson Celulari a uma entrevista, e foi perguntado para ele, né, agora há pouco, se ele tinha visto espíritos no filme. Né? Viu espíritos no filme? E ele disse assim, eu não vi, mas eu acredito em absolutamente tudo que aconteceu no filme. Né? E uma coisa que também é importante, eu acho, nós levantarmos aqui, a questão da mediunidade intuitiva. Né? Como é importante essa comunicação com o mundo espiritual, com o mundo material, como é importante, né? Porque naquela questão onde Kardec pergunta, né, sobre a influência dos espíritos, né? Ele diz, influenciam muito mais do que imaginais. Né? Realmente todos nós, de certa forma, somos médiums. Né? Todos nós temos um nível de mediunidade, uma intuição, e nós somos suscetíveis tanto às influências boas que a gente viu no filme, né, demonstradas do mundo espiritual, como as más influências. Tudo é sintonia. Tem uma outra frase que eu também anotei, né, que diz aquilo que a gente sabe, né, que a gente aprendeu e está sempre tentando transmitir. Todo bem, e que o Chico Xavier também consagrou, é uma das frases, né, consagradas de Chico Xavier, e o filme destaca isso: todo bem praticado será seu advogado por toda a existência. É considerado um chavão, mas é uma realidade. Mas é uma realidade que precisa ser colocada para todos nós relembrarmos, inclusive, disso, né? E o perdão, né? Perdão, quando o Otávio se perdoou a si mesmo, né? A sua grande reabilitação aconteceu pelo ato de perdão, pelo gesto de perdão. Teve liberdade de agir o quanto quis. Exatamente. E a importância do que o orgulho pode nos levar. Né? A queda do Otávio estava ligada muito a essa questão do orgulho, do egoísmo, né? De querer realmente trazer para si, desse personalismo. Né? Então isso é um alerta também para todos nós espíritas, né? Do que realmente o que importa é a causa, é o amor. E eu me sensibilizei também com a mensagem final do filme. Né? A mensagem final do filme eu quero escrever agora. Eu quero escrever, porque ela fala, né, ela nos convoca para essa nova era, para esse mundo de regeneração que só poderá acontecer com a participação de cada um de nós. Sim. É verdade. Nem todos irão para o mundo de regeneração. A gente sabe disso. Mas é preciso ter cada vez mais consciência disso. Porque, de certa forma, as pessoas, tudo bem, então vai vir aí, a Terra vai ser transformada, vai deixar de ser um mundo de expiação e prova, vai ser um mundo de regeneração, então eu vou embarcar nessa nave aí. Meu lugar está garantido. Meu lugar está garantido. E não é assim. Nem todos irão agora. Sim. Mas todos irão. Boa essa ressalva. Todos irão no momento adequado, a partir das suas próprias escolhas. Exato. Porque nós somos o resultado das nossas escolhas. Por isso, alguns andam mais rapidamente e outros mais lentamente. Essa fala é importantíssima, Vicente, no sentido de que, como a gente vinha debatendo uns dias atrás, a questão da transição planetária, né? Esse tipo de obra, de convite, chamada de atenção a respeito da espiritualidade em tempos de transição é importantíssimo. Quando a gente vai lá em Kardec, tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a missão dos espíritas, né? A missão daqueles que já despertaram um pouquinho mais para os valores espirituais, a nossa tarefa em tempos de transição, como a gente debateu há poucos dias, né? O que a espiritualidade espera de cada um de nós, avaliando a obra Os Mensageiros,
mensageiros, qual é a tarefa de cada mensageiro, no pequeno núcleo que está inserido, no ambiente onde está posto para conseguir trazer uma mensagem maior. A amplitude e a grandeza dessa obra, quando atinge e impacta corações, mesmo que com as dificuldades de forma postas ali, que é o menor relevante no processo de análise que deveria ser. Quando eu estava assistindo o filme, assim, eu consegui me obliterar de qualquer crítica. Eu saí do filme impactada, porque eu me coloquei como um espectador que não tinha conhecimento nenhum. É claro que, como a gente já tinha estudado a obra, aquilo que faltou complementar, na minha cabeça se complementou porque eu já conhecia. Eu consegui encaixar as histórias. Mas eu consegui ver uma beleza de conexão com o mundo espiritual ali ímpar. E aí, automaticamente, me veio a imagem de Kardec naquele estudo que ele faz a respeito da missão dos espíritas, justamente. A nossa tarefa, ide e pregai, né? Se for preciso, use palavras. Mas, na maioria das vezes, o teu próprio exemplo vai servir, né? E ele foi um exemplo vivo disso. Porque Kardec, quando ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já estava num processo de dor física. Ele já não tinha mais condições. Ele estava com o pulmão totalmente alterado, ele já estava urinando sangue, ele estava com dificuldades físicas mesmo, a visão comprometida, e a espiritualidade, São Luís chega para ele e diz: tire férias. Precisamos de você conectado completamente conosco para essa obra que você está realizando. E ele vai para uma região isolada de praia e ele volta de lá com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos, aonde ele veio trazer o coração do Espiritismo. Porque até ali a razão, o cérebro, o livro dos Espíritos, que comportaria e abarcaria, né, a razão, a filosofia em seus aspectos, nós ainda precisávamos do coração conectado a tudo isso. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, falando de um Cristo de uma forma bela, ímpar, nos servindo de consolo, de resignação, de perdão, de amor, né? Tudo aquilo que nos falta realmente enquanto espíritos imortais. E por que a espiritualidade espera tanto de nós? Né? Simplesmente porque ela sabe o nosso potencial. Né? Ela sabe o que tem adormecido dentro de nós, que precisa urgentemente despertar. E uma observação que eu achei interessante, eu estava ouvindo na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, uma rádio muito boa, a Rádio Rio de Janeiro, ela está há muitos anos e traz ali várias pessoas que realmente conhecem a nossa doutrina, com entrevistas, e hoje eu estava ouvindo, descendo a Itara com o celular, ouvindo a rádio, e vi o médico fez um comentário interessante. Ele disse que no plano espiritual, enquanto o filme é assistido aqui, ele é assistido lá. Olha. E muitas pessoas são convidadas lá a assistir o filme. Olha só que interessante. É a nossa conexão permanente, né? Não somos seres isolados uns dos outros, nem entre nós e a espiritualidade. Os dois mundos estão ligados constantemente. Né? Evolução em dois mundos, do próprio André Luiz. Os que se preparam como mensageiros lá, possivelmente estava avaliando ali, ó, olha só, o resultado dos mensageiros da Terra. Olha, ajuda os dois lados, né? Esses 600 mil que falou só aqui. Quantos leigos que estão lá assistindo e sendo orientados ainda, se né? encontrando sentido para o que está acontecendo. Olha que grandiosidade, né, do trabalho no bem, né? Sabe que até a escolha, o destaque que foi dado para os personagens, que num primeiro momento será que teria que ser bem... eu acho que foi feliz a escolha do diretor, dos personagens que ganharam esse destaque, pelas circunstâncias de cada um, para nos mostrar o que o Otávio, dotado de uma mediunidade, realmente todos nós temos. A mediunidade dele era muito ampla. E quando ele se deu conta disso, o que ele fez? Ele passou a usar em seu benefício próprio. Se fascinou. Se fascinou pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, né, pela vaidade, e esqueceu da sua missão. Esqueceu, e aí falhou. Né? O Isidoro, né, com a melhor das intenções, com aquela casa espírita que ele criou, com a família, grande palestrante, palavras fáceis, convincentes. Na sua palestra falava de amor, amar. Exatamente, amar. E não conseguiu resolver os problemas da sua própria família. Da mesa. E aí vem aquela revolta do filho, né, que quase foi levado ao suicídio no processo de obsessão do próprio Otávio. Falhou,
bem intencionado, mas falhou na sua missão. E outros personagens, o Fernando, né, bem sucedido na vida, né, a sua esposa fazia benemerência com boa intenção, ele fazia para a aparência e para lucrar, né, com a oferta que dava à casa espírita. Então vejam, esses 3 exemplos que acabaram sendo apanhados pelo diretor, depois numa segunda, numa terceira análise, mas está certo. Está certo, acho que foram bem colocados. São bons exemplos. Sobre os personagens, o Wagner de Assis, que é o diretor do filme, eu vi um comentário dele também em entrevista, onde ele disse assim, o filme foi muito conduzido pela espiritualidade. Olha só. A liberdade que eu tive foi de escolher os personagens. Então. Mas depois eu percebi que nem essa liberdade eu tive. Uma liberdade aparente. Então, realmente existe uma ação aí do plano espiritual para que isso seja aproveitado da melhor forma, né? Então, a gente reforça aqui o convite, que as pessoas vão ao cinema, principalmente nessas primeiras semanas que o filme está em cartaz, convidem pessoas, assistam o filme 1, 2, 3 vezes, se possível, né? Porque o filme está em todo o Brasil. É verdade. E leia um livro. E leia um livro. E leia um livro. E como o Brandão sugeriu, discutam um livro. Nos grupos de estudos, nas casas espíritas, em todos os ambientes. Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral danoso, muito antes pelo contrário. Se nós formos discutir a série André Luiz, eu tenho certeza que nesta existência não é possível discutir ela toda. Sim. Os 13 livros da série André Luiz, né? Porque realmente ela é bastante profunda, mas vamos, dentro do possível, né, encaixar os nossos debates, os nossos estudos, né? Muito Tem bem. um momento de Jesus, quando ele estava com Paulo na igreja de Corintos, Paulo já querendo desanimar no momento dele de divulgação, e aí Jesus se materializa na igreja de Corinto e chama a atenção dele: Paulo, não conseguirás estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Usa o teu coração, a inspiração e os recursos espirituais. Paulo não entende, Jesus chama a atenção: escreve, Paulo, escreve, que os de boa vontade conseguirão entender. Eu acho que esses trabalhos todos que são realizados no campo de conexão com o mundo invisível é uma resposta para a espiritualidade maior, quanto a nossa vontade de fazer alguma coisa no campo da divulgação e de despertar de consciências também, né? Que possamos nós servir de instrumento da espiritualidade, onde quer que estejamos, apesar das nossas dificuldades e dos nossos parcos recursos. Se um coração for tocado, vale a Já pena valeu. todo o nosso esforço. É verdade. E que assim seja, que possamos cumprir, né, com todos os nossos limites, de todas as formas, né, um pouco da missão que a cada um está reservada. Despertar Espírita, né, chega ao final em mais esta edição, mas você sempre será nosso convidado para estar conosco através da TV Diário, através das plataformas digitais e de todas as maneiras que puder ter contato, com todas as informações que possam lhe trazer luz, informação, orientação, paz no coração. A vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita.
Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.